eu quero analisar um vídeo que está na internet, tem por nome Expulso do Templo, e mostrar como as pessoas engolem, como o próprio Messias disse, né? Engolem o camelô. Mas vamos lá, vou soltar o vídeo aqui para que a gente possa analisar. Capítulo 4, verso 1, na Bíblia, porque não temos outro jeito. E eu estou gravando o vídeo, tem que facilitar para você pegar de onde eu parei. Mas quando você lê, não comece nem pare em capítulo nem versículo. Estando eles falando ao povo, vamos lá para você entender o que está acontecendo. João e Pedro subiram ao templo na hora nona, como era costume deles, porque eram judeus. Só uma pausa, vou colocar rapidamente o texto onde eles subiram na hora nona para que vocês entendam a cronologia da coisa, né? Então está em Atos 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona, às 3 horas da tarde. Só isso, vou voltar para o vídeo para que a gente possa entender. Ainda iam no templo até esse dia, e Atos dos Apóstolos relata, daí para lá nunca mais foram. Ai, caramba, o cara é mentiroso demais, né? É o que eu falo algumas coisas que tem relação com o que está escrito, mas pra que mentir, Rubens? Por que mentir? Então ele afirma que após esse dia, qual eu já mostrei, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona. E para pessoas que nunca leram nada, é fácil, gente. Eu costumo dizer que os seguidores do Rubens leem gibi, porque aceitam isso. Por mais que você acredita no Rubens e alguma coisa ele pode ter te ajudado, ter falado de verdade, né, que você viu que é coerente, isso eu estou falando para pessoas que que conhecem, que já leram alguma coisa, né, já leram o Evangelho, já leram o livro de Atos. Por mais que ele possa ter te ajudado a abrir os olhos a algumas questões, você tem que questionar as mentiras dele. Então as mentiras não podem continuar. Todo episódio do capítulo 3, capítulo 4... ainda continua dizendo que eles foram interrogados pelos sacerdotes. Então os sacerdotes soltam ele, né? Ó, vou até descendo aqui devagar para chegar onde o texto, onde eles soltam. Tá aqui, ó. Depois de ameaças, deixaram eles ir, porque não tinham como castigá-lo. O povo estava louvando, dando graças a Deus pelo milagre que eles haviam feito. E eles fazem uma oração, enfim, tá tudo correto aqui a oração. O capítulo vai acabar. E então nós vamos aqui para o capítulo 5, onde o Rubens diz que nunca mais eles entraram no templo, né? Se eles não entraram no templo, nós vemos então uma certa perseguição dos sacerdotes fora do templo, e não por causa do templo, o que já é uma falácia do Sr. Rubens e dos seus seguidores, porque eles dizem que os caras eram perseguidos por entrarem no templo. Mas se eles entraram no capítulo 3 e nós já estamos aqui no capítulo 5, vamos ver o que acontece no capítulo 5, onde eles não estão no templo, segundo diz o próprio Rubens, né? Tá aqui, ó. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Isso aqui é no templo, tá? No templo. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. E o número é cada vez maior. Homens e mulheres acreditavam no Senhor e tudo ia crescendo. Então eu vou correr aqui para que a gente possa ver a inveja que acontece por parte, ó, tá aqui, ó, iam trazendo doentes e atormentados. Isso acontecia no pórtico de Salomão, dentro do templo. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por que cheios de inveja? Porque eles viram aqueles sinais e maravilhas, basta você ler, né? Todos eram curados no pórtico de Salomão, dentro do templo. Então eles continuaram indo no templo. Esse próprio capítulo o capítulo 5 prova isso. Eles ficaram com inveja, por isso mandaram prender os apóstolos. Durante a noite veio um anjo. Olha só o que acontece. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora, e ele disse o seguinte: olha o que o anjo diz: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então basta você ler todo o capítulo e você vai ver que após
o texto onde o Rubens cita, né, em Atos 3, após a oração nona deste dia e toda a sua consequência, os discípulos entraram no templo. Mas vamos ver o que acontece aqui no capítulo 5, tem um pouco mais de história sendo contada. Deixa eu encontrar o verso aqui. E já coloquei, está no último, né, nos últimos versos do mesmo capítulo 5, onde o Sr. Rubens já disse que não entravam mais no templo. Ele diz assim, vou ler os dois últimos, né? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus Cristo. É brincadeira, né? O cara ou é um analfabíblico, nunca leu nada na vida, ou é mentiroso. E como ele já leu isso daqui, já leu o livro de Atos, né? Tá ensinando aí, tá dando uma de mestre. Engraçado que ele termina seus ensinos dizendo que eu não ensino ninguém. Aliás, ensina um monte de asneira, mente pra caramba. E tá provado que mente, né? Então não me venham dizer que eu estou falando mal. Eu estou fazendo uma acusação de que ele mente, estou provando. Falar mal, difamar, caluniar seria se eu inventasse algo acerca do Sr. Rubens, né? Ele mente mesmo porque é um descarado, não tem o menor respeito pela tal da escritura ou a Bíblia, né? Ele diz que a Bíblia é um lixo, mas na verdade é ele que faz dela um lixo por suas análises tendenciosas, mal elaboradas, e só cai nela quem nunca leu nada na vida. Mas vamos continuar aqui o vídeo porque ele ainda diz algumas bobagens. Por quê? Porque estando eles no templo falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Quem são esses? Os sacerdotes são os líderes religiosos da época. Os capitães do templo são os cavaleiros templários, os soldados do templo, os seguranças do templo. Já existia isso. Acredite se quiser. Tá. É comédia, né, cara? Acredite se quiser, mas o cara tem que ser muito tolo para acreditar num barato desse, né? O cara vai ler um pouquinho sobre Cavaleiros Templários, tem nada a ver a analogia que ele faz, mas só esse adendo, né? Acredite se quiser, como o gado está predisposto a crer, então os caras acreditam nele, não no que está escrito. O texto não diz nada disso, mas enfim. Vamos continuar aqui. Os saduceus era um segmento religioso do templo, que tinha dois segmentos, duas denominações, saduceus e fariseus. Eles já eram divididos em denominações. Vai gostar de denominação assim lá no lugar deles, no Seol. Como é que é? Ai, caramba, o cara cria uma denominação própria, né? Porque ele não segue a denominação que as pessoas estabelecem. Ele não segue dogmas, não segue nada pré-estabelecido. Ele quer a liberdade dele de seguir, logo ele criou uma certa denominação, né? Que o pessoal já anda chamando de rubenismo. Mas criou um segmento todo próprio, cheio de interpretações próprias, falaciosas, e ainda com aquele juízo condenador do religioso, né? Típico do religioso. O lugar deles lá no Seol. Então ele já se colocou no lugar do juiz e diz que esses caras vão para o Seol. Então a condenação que ele faz aqui é horrorosa, porque não conhece ninguém para ele poder julgar nesse nível, né? Que algumas pessoas vão para o Sheol só porque ele é um líder religioso, mas enfim. O senhor juiz, o dono do Sheol, acabou de soltar a sentençazinha dele. Então vamos ver como é que o religioso vai se portar daqui para frente. Vamos lá. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles. Quem está dizendo aqui? Eles não gostaram nada do que Pedro e João estavam falando no templo. Então lançaram-se mãos deles, significa agarraram eles violentamente. Aqui está para suavizar, para você não sentir bem o que é a verdade. Aqui é para camuflar. O cara é mentiroso demais, né, cara? Porque não tá nada para camuflar. Só a pessoa que lê e não entende que eles foram presos, levados para um sinédrio, e até no próprio capítulo seguinte diz que eles foram presos de fato. No mesmo capítulo diz que foram açoitados. Só tá camuflado para quem é burro. Que é burro.
Porque está chamando os teus seguidores de burros, porque o cara lê e não entende que os caras foram pegos à força, que foram interrogados, foram açoitados e foram presos. Está tudo no texto. Tem nada suavizado, é que o cara não sabe o que é lançar mão deles. Isso é uma linguagem, é uma tradução antiga que quer dizer pegar a pessoa, segurar, deter a pessoa. Deter, não tem nada de suavizado, é só um termo, uma maneira de fazer a mesma referência. E o texto é escancarado, é simples de se entender. Aí ele diz que está camuflado. Se tivesse camuflado, diria que eles foram ao templo e não aconteceu nada. Não é para ocultar alguma coisa? Deveria estar escrito assim na Bíblia, né, de Almeida. Então eles foram no templo e os sacerdotes não acharam ruim, até porque Deus habita no templo. Então, agora ele pega uma Bíblia que está dizendo que eles foram açoitados e foram perseguidos dentro e fora do templo, né? E não somente no templo, porque o templo não tem nada a ver. Eles eram perseguidos pelo nome que eles anunciavam. O próprio Pedro, como eu já li, os demais diziam que eles não se sentiam dignos, né, de serem perseguidos por causa do nome. Era o nome que ele anunciava, eram os milagres que eram feitos em nome desse Messias, e não tem nada a ver com o local onde eles estavam, né? E a inveja por conta dos milagres e tudo que a gente vê no texto. Mas o cara é manipulador de informação. Então ninguém camuflou nada, Rubens. Fala a verdade, larga de ser mentiroso. Não há necessidade de mentir. Vamos lá, vamos continuar aqui. É para induzir você a não ver como estava escrito no original. Por isso Jerônimo proibiu qualquer tradução do original. Olha, aí emenda uma coisa patética a outra. É muita bizarrice. Ó, alguém conhece latim? Se você conhece latim, leia a Vulgata, meu amigo. Leia a Vulgata. No latim está dizendo que eles foram presos, foram açoitados, foram perseguidos. Então o Jerônimo não ocultou nada como esse mentiroso, caluniador, covarde, porque Jerônimo está morto e não pode se defender de uma covardia cibernética de um homem mentiroso. Isso é safadeza, gente. O cara acusa um morto de algo que ele não fez. Eu quero ver esse camarada pegar a Vulgata e mostrar que Jerônimo ocultou a perseguição aos apóstolos, que eles foram açoitados e foram presos dentro, no capítulo 3, 4 e 5. E todas as demais perseguições. Jerônimo não ocultou nada, esse cara é um mentiroso e não há necessidade de fazer isso. Isso é manipulação de informação para induzir pessoas ignorantes. Então só sendo ignorante que eu falo sem conhecimento da Bíblia, que atura esse tipo de mensagem tendenciosa e de calúnia, né? Isso é crime. Se Jerônimo estivesse aqui hoje e processasse esse senhor, ele seria condenado. Não teria como se safar da sua calúnia. Mas enfim, vamos ver aqui o que o caluniador continua dizendo. Vamos lá. Para você beber das águas contaminadas dele. Aí ele suaviza. Lançaram a mão dele. O que é lançar a mão dele? Não. Pegaram ele com violência. Maltrataram João e Pedro, porque eles estavam falando a verdade no templo, e lá no templo não é lugar de verdade, lá é lugar de mentira. Mentira é você, Rubens, mentira é você. Eu vou pegar aqui o texto, vou mostrar novamente, vou pausar aqui. Bom, eu já abri aqui na Vulgata e já coloquei no Google Tradutor para que as pessoas possam ter uma noção do que está escrito aqui na Vulgata, né? Tá selecionado em azul, tá assim, ó. Olha a tradução, isso aqui é o verso onde fala que colocaram as mãos. Tá dessa maneira: impuseram as mãos sobre eles e colocá-los na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então colocar as mãos sobre eles para colocar na prisão é prender. Esse colocaram-lhe as mãos, para um bom entendedor, não precisa dizer que eles deram tapinhas nas suas costas ou lhes cumprimentaram. De fato eles foram presos. No mesmo versículo diz que eles foram presos. Isso é só uma maneira de se expressar e que não é moderna, mas não tem nada de suave. Eles foram presos de fato. O seu Rubens está mentindo. Bom, e tá aí, é assim que se diz no latim. No grego está correto também. Colocaram as mãos sobre eles e lhes prenderam. Não precisa mentir, inventar, porque os latinos não fizeram adulteração nesse verso. O fato é que chegou a nós e podemos entender perfeitamente. Não há necessidade de manipulação, de mentira. Esse senhor mente demais porque é necessário, né? Fazer polêmica, vender DVD, esse tipo de coisa aí o pessoal gosta. Ele vai manipulando religiosos que não conhecem, que não estudam, né? Bom, tá aí, gente boa. Só até aqui acho que deu. Eu não vou ver mais o vídeo porque vai ficar muito extenso e é muita bobagem por um dia só.
Até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço.